Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Livros e Pão. Hoje eu estou aqui com duas convidadas para falar de um tema bastante recorrente nos debates literários, a fanfic. E a fanfic, ou fanfiction, se você ainda não está familiarizado com o tema, é uma narrativa ficcional escrita por um fã. Ou seja, é uma história que pode se basear numa obra já existente, como Jogos Vorazes, Dom Casmurro, entre outras, e também pode ser baseada em pessoas reais, mais especificamente celebridades, que geralmente acontece quando cria uma história especulativa sobre a vida dessas pessoas. E as possibilidades de uma fanfic são praticamente infinitas, e se você procurar o suficiente, é bem capaz de você encontrar uma fanfic sobre seja lá o que você estava querendo encontrar. Então eu vou passar a palavra para as minhas duas convidadas, uma leitora e uma autora de fanfic, para elas se apresentarem. Oi, gente, eu sou a Manu, eu tenho 21 anos e eu faço cinema. Oi, gente, meu nome é Fátima, mas pelos fanfiqueiros eu sou conhecida como SQ, e eu faço literatura. E a Manu, né, lê fanfic já há bastante tempo, e a Fátima escreve já não sei há quanto tempo. Quanto tempo, Fátima? Eu comecei a primeira fanfic em 2015, então tenho uns 6 anos. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, e que a SQ já começou a responder agora, é se vocês lembram como vocês entraram em contato com o mundo das fanfics. Qual foi exatamente o primeiro contato com isso? Acho que o primeiro contato que eu tive foi ali por volta de uns 13, 14 anos, né? Que é aquela fase que a maioria do público de fanfics acaba tendo. Mas engraçado é que, de primeira, eu não tinha gostado tanto. Porque eu tava um pouco naquela fase, assim, sabe, de querer ser meio hater, achar que da pré-adolescência, de achar que eu era mais legal do que todo mundo, sabe? Ah, isso daí não é pra mim. Então, eu tinha umas amigas que elas liam fanfic de One Direction, e eu ficava, tipo, que coisa estranha, não sei o quê. Porém, eu mordi muito a minha língua depois, porque eu descobri, enquanto eu lia... eu era muito fã de Turma da Mônica Jovem, que é outro assunto aqui no canal, e eu descobri, enquanto eu lia, que tinha muitas fanfics de Turma da Mônica Jovem. Inclusive, a própria revista às vezes indicava, tipo, se você quiser ver isso acontecendo, para procurar numa fanfic. Aí eu comecei a me interessar um pouco mais pelo tema, ainda não muito, mas eu acho que eu comecei, tipo... sair do armário da fanfic, digamos assim, quando estreou o filme Frozen, porque ele, pouca gente sabe, mas ele é baseado num outro livro chamado A Rainha da Neve. E quando eu vi o filme, eu comecei a fazer várias comparações com o livro original, assim, eu fiquei tipo, gente, eu preciso encontrar outras versões que modifiquem esse livro, versões das histórias se combinando. E eu encontrei isso pesquisando no Google, assim, aleatoriamente, em fanfics. Eu pensei, pronto, tá bom, acabou. Eu tô apaixonada por isso, dou o braço a torcer. E acabei virando fanfiqueira, não é mesmo? A minha jornada com fanfic começou um pouco diferente. Eu era muito... sempre fui muito viciada em internet, assim, em geral. E aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu era muito fã de One Direction. E aí, eu shippava muito o Harry e o Louis, né? Que era, tipo, o Larry, o maior ship de todos, de One Direction e tal. E eu shippava muito. E aí, tipo, eu usava muito Twitter e Tumblr. E aí eu vi um dia que existia... Eu não sabia que existia, né? Eu vi que existia fanfic. Tipo, eu comecei a ver que tinha de outros chips também. Tipo, da Shield, de Supernatural, por exemplo. Ou John Locke, de Sherlock. E aí, tipo, eles nunca tive muita vontade de ler. E aí, quando eu comecei a shippar realmente Larry, eu vi que eu poderia ver isso se concretizando, né? Eu poderia ver eles realmente ficando juntos de alguma maneira em uma fanfic. Então, foi assim que eu comecei a ler. Tipo, lá em 2015, assim, também, 14, por aí, que eu comecei. Pra mim, eu acho que foi em 2011, assim. Eu nem lembro como exatamente eu encontrei, mas eu acho que uma das primeiras que eu li foi de Percy Jackson, talvez. E eu lembro que eu li e a autora demorava a lançar os capítulos, aí eu acho que eu comentei alguma coisa, assim, ou apontando alguma falha, assim, na história. E aí, nesse momento que eu percebi, eu posso fazer isso também. Eu posso, ao invés de só ficar apontando aqui, eu posso tentar escrever. E eu acho que isso é uma coisa bacana também, né, das fanfics, que você consegue uma interação mais próxima com o autor que está escrevendo. Então, nisso eu também queria saber como foi a experiência de vocês com a comunidade da fanfic, como são essas interações para vocês, para a Fátima como autora e para a Manu como leitora.
Para mim, é uma interação muito pelo Twitter mesmo. Hoje em dia eu não uso mais o Tumblr, então é muito pelas fandoms mesmo que indicam fanfic, e aí até no Twitter tem muitos bots, né, de tipo, botar frases de fanfics todo dia no Twitter, tipo, essas coisas. Então, meu contato é mais distante, assim, eu acho que eu vejo mais por indicação ou fãs falando, eu não tenho muito contato com autores de fanfic, mas eu acho que é mais pelo Twitter, pelo TikTok também. Eu tô numa parte do TikTok que é bem centrada nisso também. Então, acho que é mais pelas redes sociais, assim. Eu acho que TikTok de fanfic eu nunca vi. Você consegue explicar um pouco mais como é? Então, é TikTok de um chip especificamente, que é do Wolfstar, que é o Remus e o Sirius de Harry Potter. E aí é tipo, é a parte do TikTok que chipa eles, basicamente. É dentro da parte de Harry Potter tem essa subparte que fala especificamente desse chip. E aí, como eu tô bem imersa nessa parte do TikTok, tem muita recomendação de fanfic, as pessoas falam muito internamente mesmo sobre fics, sobre chips, que só tem nas fics, né? Porque essa parte dos marotos de Harry Potter é muito pouco desenvolvida. Então, tudo é fanfic, basicamente. Então, é uma comunidade bem que faz as próprias histórias, assim. Eu amo isso sobre a comunidade das fanfics, assim, de inventar suas próprias histórias e suas próprias narrativas. Eu também conheço, entro mais em contato, né, com o pessoal que também faz fanfic, que lê fanfic pela internet, que eu acho que é até natural, né, porque é um gênero bastante ligado à internet. Ele, inclusive, nasceu, na verdade, em revista, né, que eram as fanzines, mas ele se desenvolveu absurdamente com a internet. Então, eu entro em contato com o pessoal, às vezes, assim, pela própria plataforma, trocando mensagens, comentários. No Wattpad, inclusive, tem alguns livros do Wattpad que, na verdade, não são uma história, mas um livro de interação. Ele vai pedindo que você vá comentando ali, que às vezes é sobre dicas de como escrever uma fanfic, ou gente mesmo, se você puder ajudar alguém a ler um livro, ou a revisar o livro, tem um termo específico, que é a betagem, que se usa bastante na fanfic, porque é tipo uma revisão que não é tão oficial, né? Não é como uma editoração de um livro completo, é uma coisa um pouco voluntária, mas é uma pessoa que ao menos vai ler e vai dar um feedback para o autor antes dele publicar. Então tem muito dessas trocas que eu acho até bastante interessante entre os fanfiqueiros no geral, porque embora tenham vários autores de fanfic e tipo, existam diversas fanfics de diversos gêneros totalmente diferentes, até já achei poesia baseada num filme, assim, sabe? De vez em quando até tem um problema ou outro de achar que um plagiou o outro, mas no geral o pessoal se ajuda muito, não tem muito aquela rixa de um tentar mostrar que é melhor que o outro, que é mais intelectual que o outro, sabe? Eu gosto muito desse clima entre os autores de fanfic especificamente. E claro, com os leitores também é muito legal até para ver o que o pessoal tá achando, ou o que o pessoal quer ver nas fanfics. Às vezes surgem umas ideias assim que nem chegam a ser escritas, mas que são geniais assim pelos leitores mesmo, sabe? Não, eu acho uma coisa engraçada também, porque os autores, né, que a gente conhece, eles têm opiniões divididas sobre a fanfic. Tem autores que apoiam e curtem ver as fanfics do mundo que eles criaram, e tem autores tipo George R. Martin que falam que só ele, quer dizer, que ele fala que só ele pode abusar dos personagens de Westeros, não quer que mais ninguém abuse. E, ao mesmo tempo, tem outros autores que leram as fanfics que os fãs criaram e, até certo ponto, perceberam que estavam começando a ser influenciados por aquilo que leram, então tiveram que deletar tudo que tinham escrito até então e começar de novo para não plagiar a fanfic da obra deles. E uma questão um pouco mais cabeluda, assim, que é mais difícil de definir, mas o que vocês acham que difere a fanfic dos demais tipos de texto? Bom, depende da categoria de texto, né? Se for pensar texto no geral, como qualquer texto, bom, uma receita de bolo também é um texto, então não tem diferença nenhuma, é algo que está escrito. Mas se for pensar assim, no contexto literário,
narrativo, eu acho que a grande diferença é simplesmente o autor assumir que ele está fazendo a obra baseado em alguma outra coisa. Porque tem muitos livros até originais, né, que são bastante parecidos. Estão falando basicamente sobre a mesma coisa. Às vezes, quantos romances que não são, de certa forma, baseados em Romeu e Julieta? Mas a pessoa não diz que é uma fanfic de Romeu e Julieta, são outros personagens com outros nomes. No caso da fanfic, acho que principalmente é isso. A gente escancara que isso aqui é baseado naquela obra e a gente está fazendo para divulgar, sabe? Talvez o maior estranhamento, como eu acabei falando anteriormente, é que é um gênero que se difundiu muito na internet. Isso ainda é muito novo. A maioria dos livros, embora a gente esteja vendo um crescimento bem grande de e-book, a maioria dos gêneros ainda nasceu no papel, na mídia impressa, e esse é um gênero que nasceu meio não regulamentado pelas grandes editoras. Então, eu entendo que exista essa resistência em entender as fanfics, mas, no geral, é um texto como qualquer outro, dá trabalho para fazer como qualquer outro, gera todo um repertório de leitura também. Eu acho que, para mim, a coisa mais diferente assim, de fanfics para outros tipos de literatura é a liberdade, assim, da escrita. Não sei, nas que eu já li, eu senti não sei, uma liberdade muito grande, principalmente o tipo que eu leio, assim, que é, por exemplo, de uma relação que não que é real, mas não tem nenhuma confirmação de que existiu realmente, né, de pessoas reais. Então, tipo, uma liberdade de pegar aquelas pessoas e colocar em qualquer cenário, ou essa de Harry Potter que eu falei, por exemplo, que é de um universo que essa parte específica foi pouco desenvolvida, então a liberdade também de pegar esses personagens e desenvolver da forma que a pessoa acha que faz mais sentido, seja numa forma que se junte à obra original ou não, ou que vá por outro lado. Enfim, eu acho que essa liberdade é uma coisa muito marcante das fanfics, assim, em geral. Uma coisa que vem à minha mente, assim, quando eu penso em escrita da fanfic, é porque, baseado nas coisas que eu li, assim, há 10 anos atrás, em 2011, eu reparei que muitas usavam uns recursos muito baseados na ação, na escrita. Então, por exemplo, Edward pegava a maçã, Edward sentava, Edward me abraçava, e você raramente, nas que eu lia, você tinha um insight para o pensamento daqueles personagens. Eu fiquei pensando que talvez fosse justamente porque não foram personagens originalmente criados por aqueles que escreveram a fanfic. Então, para quem estava começando a escrever fanfic, era muito mais fácil você descrever a ação para depois chegar no pensamento. Mas aí, conforme eu fui lendo, eu vi que assim, os autores que já escreviam fanfic há mais tempo já tinham essa pegada, já saíam mais desse âmbito da ação. E que nem a Fátima falou de passar sobre o processo editorial também, faz toda a diferença, né? Porque a fanfic, assim, qualquer um que tem um computador ou que tem acesso àquele site, a princípio pode publicar. E quando você lê um livro, você vê que ele passou pelo processo editorial, habitualmente. Então, às vezes, o editor fala, corta essa parte aqui que tá ruim, e tem um revisor ali falando, e na fanfic, não. E isso gera, eu acho, muito preconceito, porque a pessoa vê aquilo que não está oficializado e fala que não é literatura, mas várias das literaturas que nós temos no Brasil são literaturas orais, literaturas que também não passaram por esse processo de editoração, né? Então, é uma coisa legal da gente refletir sobre a fanfic, até que ponto ela deixa de ser um texto, assim, tipo, um texto, e é reduzida a isso de fanfic. E baseado na experiência de vocês, da bagagem de leitura, ou então de escrita, no caso da Fátima, vocês têm uma fanfic favorita, uma que ou te marcou para sempre ou tá te marcando muito nesse momento agora? Eu tenho. No momento, a minha fanfic favorita chama All the Young Dudes. É uma fanfic sobre, enfim, o Remus e os Sirius, como eu já falei, de Harry Potter. E é uma fanfic muito grande, ela tem mais de 500 mil palavras, assim, é bem grande. E ela tá bombando muito hoje em dia em site de Harry Potter e nessa comunidade, assim, mais comunidade LGBT de Harry Potter. Então, é uma fic que eu amo muito, assim, ela é muito bem escrita, muito grande, muito bem desenvolvida, assim, tipo, acompanha eles desde que eles eram adolescentes até, tipo, os acontecimentos da guerra, né, quando eles morrem. Então, é gigante, assim, muito, muito bem escrita e significa muito pra mim, assim, eu acho que é uma melhor fic que eu já li. A minha fanfic favorita
Primeiro eu vou falar como leitora. Eu acho que era uma que se chamava Se Ela Dança, Eu Danço. É o mesmo nome do filme, mas é uma fanfic que, como eu falei, o que me fez, né, começar a gostar mais de fanfic era uma fanfic de Turma da Mônica Jovem. Só que, assim, ela era uma fanfic que ela tinha uma profundidade por trás dos personagens que nem no próprio mangá eu via. Tinha todo um dilema, assim, de o que eles queriam fazer da vida deles e quem era quem, e que por ter mais liberdade se aprofundava em questões adolescentes que o gibi não acabava abordando. E foi uma das fanfics que eu mais gostei de ler, assim, e que mudava um pouco, assim, o porquê que o nome era Se Ela Dança, Eu Danço. Era uma coisa, tipo, de ter uma expectativa, de querer que eles seguissem por um caminho dos pais deles, mas aí a Mônica, por exemplo, queria virar uma bailarina, sendo que ela não tinha corpo para ser bailarina, e ela lutava por isso. Cara, essa é uma das fanfics que eu mais gostei. De fanfic, acho que a que eu mais gostei de escrever é uma one-shot, na verdade, mas é de Harry Potter também, que foi uma que eu fiz baseado, assim, numa ideia que eu tive enquanto eu estava vendo fóruns sobre Harry Potter, e ela saiu, tipo, de uma vez só, e eu consegui até fazer uns versinhos no meio dela e tal, e eu gosto um pouco dela por essa dinâmica diferente da fanfic clássica de ser longa, dividida em capítulos e só narrativa. Mas, assim, de tudo que eu escrevi, você vai entender porque que eu tô falando disso. É um original que eu tenho que se chama Oclusiva. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as originais também entram como fanfics por serem publicadas em plataformas de fanfic. Então é uma fanfic original, mas eu gosto muito dela. Não, uma coisa que eu reparei desde cedo é que o fandom do Harry Potter em específico, né, os Potterheads, na minha opinião, eles são, assim, os grandes precursores do mundo da fanfic. Eles têm, talvez, as fanfics mais conhecidas por ali, e até autoras como a Cassandra Clare, por exemplo, começaram escrevendo fanfic. Então, os Instrumentos Mortais têm muita influência da fanfic que ela tinha sobre a Ginny e o Draco. E quando eu descobri isso, eu achei muito louco, né? Eu também já escrevi fanfic sobre o Draco, e eu acho que isso vem muito em parte de que a J.K. Rowling criou um mundo muito extenso que ela não explorou tudo, né? Então, os marotos que a Manu estava falando, o Sirius, o Remus e tal, eles todos têm uma coisa que não foi tão explorada no livro e que nisso os fãs viram uma porta para falar muito sobre. Então, eu acho que, assim, as fanfics também se aproveitam dessas lacunas deixadas pelos autores, né? Sim, e até com a J.K. Rowling, com essas coisas novas de transfobia, enfim, os autores pegarem e escreverem histórias LGBT em cima dos personagens dela também é muito importante, porque é falando, tipo, tá, você é uma pessoa que a gente não concorda mais com as coisas que você fala e com as coisas que você faz, mas a gente ainda entende o impacto que o seu livro, as suas histórias tiveram na gente, e agora a gente vai se apropriar disso e colocar a nossa história em cima disso, sabe? Então, é muito importante também ter esse outro lado de não deixar as histórias morrerem, né? Não deixar isso afetar a relação que as pessoas têm com essas histórias. É muito interessante também essa abertura, justamente por ser mais livre, né, que as fanfics dão para o movimento LGBT no geral. Você acaba encontrando vários personagens sobre várias classificações até do LGBTQIA, que muitas vezes acabam não sendo nem exploradas em livro, nem programa oficial, quase nenhum. Você encontra, às vezes, protagonistas. É uma liberdade para utilizar os personagens que já estão ao seu alcance, né? Eu acho que uma coisa bacana também é isso, que eu acho que talvez muita gente seja atraído para a fanfic justamente pela familiaridade com os personagens. Porque você não tem que entrar numa nova jornada de conhecer aquele personagem, entender qual é dele. No máximo você vai conhecer novas dimensões dele, mas você já tem uma ideia de quem ele é. Então você também sente um senso de segurança com aquela história, na minha opinião. Por mais que você vá ser surpreendido com aquela escrita nova, você já tem uma ideia da onde você está embarcando. Então talvez aquela história que acabou e que você ainda não está esgotado o seu amor por aquela história, você aproveitar a fanfic ali para saciar esse desejo e para conhecer mais dos personagens que você foi tão cativado por. Com certeza. Eu sou muito assim. Sempre que eu acabo de
consumir qualquer tipo de mídia, eu quero sempre mais. Sempre que eu gosto, eu quero mais e mais e mais, e às vezes não tem mais. Então, tem os fanfics aí para suprir essa necessidade de mais. E a Fátima falou de uma coisa curiosa, né, que é isso de histórias originais serem às vezes classificadas como fanfics por serem publicadas nas plataformas típicas de fanfics. E as plataformas em si mudaram muito ao longo dos anos, né? Eu lembro que quando eu lia no Nia Fanfiction, que hoje em dia, eu não sei se eu mudou de nome ou acabou totalmente no Brasil, mas que algum tempo atrás, quando eu tentei entrar, já não era mais o mesmo endereço, não era mais a mesma URL. Então, que plataformas vocês usam? E vocês usam uma plataforma diferente para ler ou usam mais de uma? Como é que é para vocês? Então, eu principalmente ainda uso o Nia, porque eu gosto muito dessa plataforma, por ela ser uma plataforma nacional. Ela destaca, inclusive, os autores de fanfic que estão começando. Não tem aquela coisa que a maioria das plataformas tem de só destacar as fanfics que são mais lidas. Qualquer fanfic que acabou de ser postado, o site pega e destaca. Eu gosto muito, assim, dessa forma de funcionamento deles. Realmente, ela já está meio que em desuso há um tempo, mas eu ainda não desisto dela. Desde sempre, eu sempre usei muito o Arc of Our Own, que é o AO3, também é conhecido, né? Eu leio muito mais fic em inglês do que em português, eu tenho esse costume. E eu sempre baixo, eu não gosto muito de ler na internet, né? Eu baixo como livro e eu leio no meu celular, ou baixo e coloco no meu Kindle e leio no Kindle, mas eu não gosto muito de ler no site, né? No próprio site. Eu já li muito no Wattpad também, na minha adolescência, assim, quando tinha até os meus 16, assim, eu lia bastante no Wattpad, mas aí eu acabei parando por causa dessa questão de baixar a fic, que pra mim era um pouco melhor, assim. Já que eu gosto de reler muito, assim. Então, já ter baixado também já era mais fácil para mim, já ter tudo baixado ali no meu celular. E a Manu eu já até sei um pouco, porque a gente já conversou sobre isso, mas eu sei que as fanfics, assim, entraram com força agora no hábito de leitura da Manu, e no meu elas já saíram há um tempo. Faz realmente um bom tempo que eu não leio fanfic, exceto em algumas reuniões de escritas, que até a Fátima trouxe algumas, e a gente teve outras pessoas que trouxeram também. Mas eu queria saber, assim, como vocês percebem que a inserção da fanfic mudou ou entrou de algum modo no seu hábito de leitura e no seu hábito de escrita? Como vocês percebem a presença dela lá? Então, quando eu comecei a ler fanfic, foi quando eu parei de ler livros. Porque eu estava muito imersa na internet e eu tipo, só parei meu hábito de leitura, assim. E aí eu comecei a ler muita fic porque tinha a ver com o que eu já estava vendo todo dia, né? Sobre One Direction, sobre, enfim, coisas que a gente falava no Twitter. Então, foi muito assim que ela apareceu na minha vida, né? Quando eu não estava lendo livros. E hoje em dia eu já leio muito mais, assim, eu consegui retomar um pouco mais o meu hábito de leitura de, enfim, livros publicados e tal. Mas, recentemente, como eu fiquei mais imersa nesse chip em específico, eu voltei a ler mais fic, mas eu tenho lido mais alternado, assim, tipo, livros e fic. Só porque por causa do conforto dos personagens mesmo, de querer ler eles em diferentes contextos. Eu acho isso muito reconfortante, assim, de ver a história deles de vários jeitos diferentes. Eu acho isso muito legal. Então, eu tento intercalar, assim, entre livro publicado e fic. No meu caso, no hábito de leitura, eu acho que abriu uma possibilidade de conseguir enxergar outros caminhos que a história poderia tomar. É engraçado, porque com o tempo, como você lê muitas fanfics, às vezes sobre até o mesmo tema, você vai vendo que no mesmo tema tem sempre uma possibilidade que não foi explorada, que poderia se chegar, um outro ponto de vista. Então, eu acho que isso acaba fluindo muito na minha leitura, sabe? De não, principalmente de ter um olhar talvez até crítico sobre os textos que eu leio, de entender que, sabe, não é só necessariamente porque isso está escrito aqui que isso é a verdade absoluta. Será que não tem uma outra visão, uma outra possibilidade que poderia ter sido explorada aqui? Na questão da escrita, acho que é o fanfic que mudou tudo, né? Porque eu comecei a gostar e querer escrever, mesmo autoral ou poema, antes de mais nada, por causa da fanfic. Porque antes de fazer fanfic, isso eu gostava de ler, mas eu achava que, tipo, isso é uma coisa quase inalcançável, para aqueles homens
lá muito distantes e grandes, não sei. E a fanfic meio que coloca isso meio na sua cara, sabe? Você pode fazer também. Qualquer pessoa pode conseguir começar a escrever e tentar e desenvolver. E a maioria das pessoas que escrevem fanfic, né, pelo menos com os dados que eu vi por aí, são mulheres. Então eu acho que também é um espaço que representa para muitas pessoas uma possibilidade disso, de um início onde talvez o mercado não necessariamente fosse abrir os braços para essa pessoa. Então muita gente se sente mais seguro e se sente mais à vontade para começar ali. Para terminar, então, uma grande questão, e que é bem debatida por aí. Vocês acham que fanfic é literatura? Olha, acho que sim, assim, a única coisa que difere, assim, na minha visão, é isso de não ter necessariamente uma edição prévia, assim, e de não ser publicado fisicamente, mas mesmo assim, existem e-books, sabe, que não são publicados fisicamente, então também tem essa mesma questão, será que isso é literatura ou não? E eu acho que sim, qualquer coisa que você escreva, faça uma narrativa, faça um texto, pode ser considerado literatura pela minha definição. Eu acho totalmente que é também. Aí a gente joga a bola de volta para quem se questionar um pouco se não é. O que não é literatura? O que é literatura? Você saberia definir? Então, sabe, eu acho que no contexto geral é sim. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram, eu acho que 80% concordou que era e uns 85%, mais ou menos, e uns 15% que não. Foram mais ou menos, sei lá, 30 votos a favor de sim e 11 para não. Só que eu achei engraçado que várias pessoas que botaram sim vieram se justificar pra mim depois, mandaram DM explicando por quê. E as que botaram não, simplesmente não. Então, talvez tenha isso, né, também, de você botar e às vezes você não sabe nem explicar pra si mesmo por que você acha aquilo. Então, talvez depois desse vídeo, todo mundo do lado sim e do lado não possa reavaliar e pensar, né, sobre o assunto, porque é muito difícil definir o que é uma arte no geral, e especificamente a literatura, então é um rolê ainda mais complicado. Queria agradecer a participação de vocês aqui hoje, as fanfiqueiras que estão aqui no Livros e Pão. Só ia agradecer, acho que foi ótimo ter essa discussão sobre fanfic, vamos falar sobre isso e é isso, vamos abrir mais essa discussão. Quem não acha que não é literatura também pode deixar um comentário, né, explicando por quê, vai que a pessoa tem um bom argumento também, vamos discutir sobre. Eu acho que é isso no geral. Eu queria agradecer também a oportunidade de poder falar um pouco aqui, de ouvir também. É isso, né? Ninguém é dono da verdade também. Você tá livre para aceitar ou não. Não tem resposta certa, a gente quer saber mesmo as opiniões. Então, tá vendo? Deixa aí embaixo, fala aí o que você acha, se explique. Então é isso, gente. Obrigada por participarem. Até mais. Tchau.